E aí, Josias, será que sai agora algum tipo de resolução concreta? A votação pode aprovar essa resolução aí no Conselho de Segurança da ONU ou ainda estamos distantes disso? Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia, Diego. Bom dia, Otales. Bom dia a quem nos acompanha. A chance de aprovação na Assembleia Geral não é negligenciável, pode acontecer. Agora, o que está acontecendo aí, Diego, é que a ONU recorre ao jeitinho, que é uma velha mania brasileira, quando transfere do Conselho de Segurança para a Assembleia Geral a análise de uma resolução de teor humanitário sobre a guerra ali entre Israel e Hamas. No Conselho de Segurança, as resoluções têm valor jurídico. Na Assembleia Geral, elas constituem meras recomendações. Então, depois de 4 tentativas frustradas de aprovar no Conselho uma resolução com esse caráter humanitário, não está se falando nem em acabar com a guerra, está se falando em possibilitar aquelas pessoas que estão lá em Gaza algum tipo de socorro humanitário. Então, 4 tentativas no Conselho, todas elas frustradas. Diante de tanta frustração, os países árabes levaram a encrenca para a Assembleia Geral. Ali, o texto deve ser aprovado. Há ali 193 países, membros, as 5 potências com direito a veto no Conselho lá não podem vetar, mas o efeito de uma resolução aprovada na Assembleia Geral é meramente decorativo. O drama a que estão submetidos os mais de 2 milhões de habitantes lá na faixa de Gaza permanecerá inalterado. A Carta das Nações Unidas, que é um documento reconhecido pelo direito internacional, prevê no artigo 25 que as decisões do Conselho de Segurança da ONU são vinculativas, significa dizer que os países precisam cumprir o que for decidido no Conselho. O desrespeito não é incomum. Há países que não respeitam, mas o constrangimento e a pressão internacional são maiores. Ao apelar para esse teatro da Assembleia Geral, a engrenagem da ONU leva o jeitinho, aquele jeitinho brasileiro, às fronteiras do paroxismo. A diplomacia internacional evolui da condição de atividade que se ajeita para a posição de uma atividade que não tem jeito. Há 4 dias do encerramento da sua presidência rotativa no Conselho de Segurança, o Brasil está cogitando articular uma 5ª resolução, não na Assembleia, lá no Conselho de volta, essa que tem poder jurídico vinculativo, mas parece faltar, Diego, às potências internacionais com direito a veto lá no Conselho, entre elas Estados Unidos e Rússia, parece faltar decência e humanidade para permitir, nesse momento, um texto que, insisto, seria um texto que imporia a essa situação de guerra lá na faixa de Gaza alguma racionalidade. Não se está a falar em interromper a guerra, está se falando numa fase que é anterior, bem anterior a isso, que é simplesmente atender de forma humanitária, decente, aquelas pessoas civis que estão ali, não tem nada a ver com terrorista, não tem nada a ver com força militar, e que estão lá levando bomba, morrendo e submetidos à míngua, sem água, sem comida, sem remédios. Então é disso que nós estamos falando. Não chegamos a um ponto em que a racionalidade consiga demonstrar algum sentido humanitário. Estamos nesse ponto. Então, é teatro, Diego. Essa reunião da Assembleia Geral da ONU é teatro. É um teatro, enquanto isso, com milhares de mortes lá no local, né, na faixa de Gaza nesse momento, Thales. E a gente vê as acusações, né, que estão sendo feitas de lado a lado nesses momentos durante os discursos. Bom dia para você também, amigo. Bom dia, Diego. Bom dia, Josias. Olha, Diego, o que está ocorrendo lá é o seguinte: Israel e o Hamas têm e não têm razão. Estados Unidos e Rússia, que têm protagonizado os vetos, não têm razão. O Brasil e os demais países que defendem uma solução para esse conflito trataram de convocar a Assembleia Geral diante do fato de
dos vetos dos Estados Unidos, da Rússia, às tentativas de aprovar-se uma declaração do Conselho. É, o que vai ocorrer? Como disse o Josias, a Assembleia não tem um poder impositivo, mas o Brasil, que quer apresentar uma nova proposta de declaração do Conselho da ONU, do Conselho de Segurança, o Brasil quer usar o Brasil e os demais países, usar essa votação na Assembleia Geral, que provavelmente será aprovada o pedido de cessar-fogo, etc., vai relação para forçar o Conselho a votar a favor de uma declaração efetiva contra a guerra, que é o que está precisando ocorrer e não está ocorrendo. Aparentemente, pelos últimos movimentos, o que está se mostrando é um risco muito grande de o conflito se tornar um conflito nuclear. Os Estados Unidos já está ali ameaçando cada vez mais o Irã está ameaçando cada vez mais Israel. Israel também possui um armamento nuclear. A Rússia já disse que, se tiver problema, vai entrar na história. Então, o conflito ali se alastrar e se tornar um conflito nuclear, não falta muito. Esse o problema que eu vejo no momento diante disso, e acho que é a tal história. Qualquer maneira de amor vale a pena. Nesse momento, qualquer coisa que seja feita para parar, para evitar um conflito final, é o ideal. Ô Josias, e o Brasil nisso tudo, né? A diplomacia brasileira? Quer me parecer, Diego, que a diplomacia brasileira está fazendo um papel absolutamente correto. Por coincidência, esse conflito estourou no momento em que o Brasil estava exercendo a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU. É um poder volátil, tem duração curta, de um mês apenas, mas o Brasil, como coordenador, não tem poder para determinar o comportamento das potências com assento no Conselho de Segurança, 5 delas com poder de veto. Então, as decisões lá, ainda que aprovadas, são 15 membros, ainda que aprovadas por maioria de votos, 9 votos, se um vetar, não passa. O Brasil apresentou uma resolução, negociou o texto, obteve 12 votos. Mas foi vetado pela representação dos Estados Unidos o texto e não foi aprovado. Me parecia um texto muito adequado, mencionava o ataque terrorista contra Israel, mencionava a necessidade falava, em primeiro lugar, de cessar fogo humanitário. Aí houve uma interpretação segundo a qual a expressão cessar-fogo significava negar a Israel o direito de reagir, de contra-atacar contra o Hamas. Mas isso é uma bobagem, uma tolice, porque o direito dos Estados a autodefesa está previsto, inclusive, na Carta da ONU, mas o Brasil modificou o texto, trocou ali por pausa humanitária, em vez de cessar-fogo, pausa humanitária, mas ainda assim foi vetado pelos Estados Unidos. E o Brasil tentou articular outros textos, está pensando agora em articular um 5º texto, mas teve um comportamento muito decente na Assembleia, no Conselho de Segurança, fez o que deveria ter feito, e fora do Conselho, Diego, também se comportou muito adequadamente, porque trouxe todos os brasileiros que estavam ali na zona de guerra e que quiseram voltar para o Brasil. Há uma pendência que diz respeito às 3 dezenas de nacionais que ainda estão lá dentro da faixa de Gaza, trancados, e para que esses brasileiros sejam repatriados, a diplomacia brasileira depende da boa vontade do Egito, de Israel e até do Hamas. Então, por enquanto, essas 3 dezenas de brasileiros estão lá trancafiados, mas o Brasil já colocou o avião à disposição, a diplomacia do Itamaraty está a postos, está ali tentando bravamente abrir as portas ali da fronteira do Egito com a faixa de Gaza. Então, eu diria a você,
Diego, que o Brasil teve um comportamento absolutamente adequado. Até as declarações do presidente da República, do Lula, que errou à farta em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia, igualando agressor e agredido. Aqui não, aqui, nesse caso do confronto entre Israel e Hamas, o Lula foi muito apropriado nas suas declarações, falou em terrorismo desde a primeira manifestação, quando condenou o ataque feito pelo Hamas em território israelense. Depois foi adequando as suas manifestações à medida que Israel extrapolava na sua resposta, matando civis. O presidente aí também condenou a forma inadequada com que Israel responde à agressão que sofreu. Então, foi tudo muito adequado. Agora, essa adequação, Diego, não resultou em muita coisa, exceto pelo resgate dos brasileiros que já voltaram para o país. O país se frustrou na sua tentativa de obter na ONU uma resolução humanitária que interferisse, que tivesse poder de interferência ali na faixa de Gaza para socorrer quem está sofrendo